Oi gente, tudo bem? Esse é o segundo vídeo do meu canal e hoje eu decidi contar pra vocês como que foi o parto do Pedro, cesariana, e como que foi também o meu pós-parto e o meu puerpério. Com esse vídeo eu não tenho a intenção de assustar ninguém, eu só quero passar o meu relato pra vocês e dizer pra vocês que um médico particular nem sempre vai te garantir um parto seguro, um parto tranquilo e um pós-parto também. Bom, vamos lá. Eu fazia acompanhamento com o meu ginecologista já há muitos anos, ele já era meu ginecologista, eu já tinha feito um procedimento com ele, então como era a única vez em que eu tinha ido para um hospital e tinha dado tudo certo, eu confiava muito nele, confiava de verdade. Então eu falei, bom, ele vai ser o meu obstetra também e eu quero fazer o meu parto com ele. Eu quero que meu parto seja com ele. Então, durante toda a gestação, eu pedi orientações pra ele. Onde que ele achava melhor eu ter o meu filho, qual hospital, se eu ia fazer parto natural, parto vaginal, ou se eu ia fazer cesariana. Eu perguntava tudo pra ele. Eu nunca tinha tido um filho, nunca tinha ficado grávida, então ele ali era o meu minha confiança, minha segurança. E aí, gente, eu me preparei a gravidez inteira pra fazer o parto normal, o parto vaginal. Fiz fisioterapia pélvica, estudei, me preparei de verdade. E tava tudo certo pra eu fazer o parto normal. Embora eu tivesse medo, eu estava me sentindo segura. Acontece que o Pedro nasceu de 38 semanas. Então, quando eu tava com 38 semanas, eu tinha uma consulta de rotina com o meu médico. E eu fui fazer essa consulta e eu expliquei pra ele que eu já tava com umas dores muito fortes na barriga e não tava conseguindo dormir à noite. Eu já tava com uma barriga gigante, o Pedro já tinha praticamente 4 quilos, tava com 3.995, uma coisa assim. Era 3.995. E aí ele fez o exame de toque, porque eu pedi. Falei, olha, tem como tu ver como é que tá, porque eu acho que não vai chegar a 40 semanas, eu acho que o Pedro vai nascer antes. E aí, ele fez o exame de toque e eu tava com 4 centímetros de dilatação, sem ter uma dor insuportável. Eu só tava sentindo o incômodo das contrações da barriga ficando duras, mas eu não tinha uma dor insuportável, sabe? E aí a gente perguntou pra ele o que ele achava melhor, o que ele indicava, como que a gente ia fazer, porque a gente ficou muito nervosa, né? Aquele chororô, enfim, Pedro vai nascer hoje, caiu a ficha. E aí ele falou, olha, se fosse a minha filha, eu ia querer que fizesse cesariana, porque o bebê é muito grande e tá muito gordinho e não sei o que. E na hora, ouvindo aquilo, né, poxa, se fosse a filha dele, ele ia querer que fizesse uma cesariana. Então eu vou fazer cesariana, né, porque eu confio muito nele. O que acontece, gente? A cesariana é uma cirurgia que ela só deve ser feita em casos em que a mãe quer muito fazer a cesariana, né? Afinal de contas, eu respeito as mulheres que querem fazer, que não querem passar pelo parto normal. Mas ela não é uma cirurgia totalmente sem risco, como é passado por aí. É uma cirurgia, vai lá, faz, é tranquilo. Ela é uma cirurgia de risco. Então, né, isso tem que ser alertado ao paciente. E ele não me alertou. Ele não me alertou dos riscos, ele não me alertou dos perigos da anestesia. E aí isso, consequentemente, gerou todos os problemas que eu tive no meu pós-parto. Enfim, fizemos a cesárea no hospital. Foi difícil pra mim. Eu tive que aplicar 2 vezes a anestesia. Aquela anestesia raquiana nas costas. Então, eu senti muita dor. A sala é um centro cirúrgico, então é uma sala fria, com os médicos conversando sobre após, sobre não sei aonde, sobre estudos. Graças a Deus eu tive o Otávio do meu lado, meu companheiro do meu lado, e a Marli, que era uma enfermeira obstétrica, que também foi maravilhosa, segurando a minha mão. Mas o parto em si foi um momento muito frio, não foi emocionante. O Pedro nasceu sem respirar, porque ele não passou pelo canal vaginal, então ele nasceu sem respirar, porque o bebê de cesariana não sabe que tá nascendo, né? E aí ele nasceu sem respirar, não veio pro meu colo, foi para as mãos do pediatra, pro pediatra fazer ele respirar. Estavam quase entubando ele quando ele respirou. E aí ele só veio pro meu colo mamar quando ele já estava vestido de roupa. A gente não teve aquele contato pele a pele. E eu fiquei muito nervosa quando eu soube que ele não estava respirando. Ele não chorou, eu não ouvi o choro dele. Como era meu primeiro filho, né, aquilo pra mim era tudo muito novo, então foi bem estranho. E aí depois que o Pedro nasceu, eles falavam assim, ai, só cuida pra não levantar muito a cabeça, a gente não quer que você tenha dor de cabeça, não sei o que. Mas eles falavam assim, em nenhum momento alguém da equipe médica chegou pra mim e falou assim, olha, Gabi, você não pode levantar a sua cabeça nas próximas 12 horas, porque senão você vai ter
uma cefaleia pós-hack e é uma dor que dói demais. Ninguém me explicou assim com detalhes. Eles falavam ali solto, então na minha cabeça, não pode levantar a cabeça. Eu fiquei ali algumas horinhas deitada e logo depois eu levantei a cabeça, porque né, eu não sabia as consequências que poderia ter, né? Não sou obrigada a saber, é a equipe médica que tem que me orientar. E aí, gente, foi um caos. Eu passei muita dificuldade naquele hospital. Foi um hospital indicado pelo meu médico, do qual ele é sócio. Então ele disse que eu seria muito bem tratada, mas não foi o que aconteceu. As enfermeiras esqueciam a minha medicação e eu tava morrendo de dor. Elas meio que relativizavam a minha dor, então, nossa, tem certeza que você quer mais um comprimido? Eu não sei se precisa, sabe? Eu tava morrendo de dor, morrendo de dor. No segundo dia que a gente tava lá, que nós dormimos 2 noites, na segunda noite nos mudaram de quarto com a desculpa em que tava tendo um vazamento de um cano, não sei o que, nos trocaram de quarto, eu saí caminhando com uma cesárea e com as nossas malas, com tudo, um bebê recém-nascido pra trocar de quarto. Depois a gente descobriu que não tinha vazamento de água nenhum, foi invenção deles, foi mentira deles pra nos mudarem de quarto pra um quarto pior. A gente saiu do quarto melhor que a gente pagou, nos colocaram no quarto pior, simplesmente porque eles não tinham equipe de enfermeiros pra ficar descendo no nosso quarto toda hora, então eles queriam colocar no andar de cima, onde estavam todos os enfermeiros. Então, foi um caos. Ainda no último dia, na hora de ir embora, demoraram horas a mais do que disseram que ia demorar pra nos darem a alta. Foi um momento muito difícil, porque era pra ser prazeroso ali pra mim, era pra ser o momento mais importante da minha vida, e foi um caos, né? Fora que eles não prestaram assistência nenhuma de madrugada e a gente não pagou barato. Entre o hospital e médico, que eu paguei particular, a gente pagou mais de 15 mil reais. Foi 7 mil reais só do médico e 8 mil e poucos reais só de... 8.900 e poucos reais só de hospital, né? Pra nos botarem no quarto pior, pra nos negligenciarem, principalmente eu, que tava com uma cirurgia. E aí, no dia de ir embora, no dia de ganhar alta, eu comecei a sentir a cefaleia pós-hack por causa dessa falta de orientação. Então, só pra explicar, quando você faz uma cesariana, você toma uma anestesia. No meu caso, foi a hackiana, que ela é uma anestesia na medula espinhal. Se você faz né, bota a agulha, aplica, pode ocorrer um vazamento de líquido da sua medula, que é um líquido que vaza do cérebro. Então isso aconteceu comigo porque eles não me orientaram que eu tinha que ficar 12 horas deitada. Então eu sentei e esse líquido escorreu e me deu uma dor de cabeça insuportável, que eu fiquei dias com essa dor de cabeça. Então imagina você ter um recém-nascido pra cuidar, você ter uma dor de corte insuportável de cesariana e você ainda ter uma cefaleia pós-hack por negligência médica, por falta de orientação médica. Hoje em dia, se eu fizesse o meu parto, se eu tivesse um outro filho, eu com certeza iria pro SUS, tá? Porque eu e minha família gastamos economias que a gente tinha nesse parto para que ocorresse tudo perfeitamente. O meu médico me induziu a fazer uma cesariana, né? Querendo dizer que era mais seguro, né? Que o meu bebê era muito grande. Depois eu descobri que ele foi viajar no outro dia, então talvez ele tivesse com medo de passar horas comigo ali num parto normal e perder a viagem dele. Depois que o Pedro nasceu, a assistência dele foi quase nula. Foi quase nula, gente. Eu mandava pra ele dizendo que tava morrendo de dor de cabeça, que tava com cefaleia, e ele dizia pra eu tomar água. Só no 6º dia de vida do Pedro que ele mandou eu voltar pro hospital, que eu voltei pra tomar soro, e também não adiantou nada. E foi muito difícil pra mim viver tudo isso, foi bem traumatizante. E eu acho que com algumas pequenas orientações médicas e com um parto normal, eu teria sofrido muito menos. Então não pense que fazer uma cesariana é uma garantia de que você não vai sentir dor. Eu senti muita dor. Eu senti dor no corte, eu senti dor no pós-operatório e eu senti dor da cefaleia pós-hack por negligência médica. E ainda quando eu voltei pra minha consulta de pós-parto ali, acho que um mês depois, pra ele ver como é que tava a cicatrização e tudo mais, eu contei tudo isso pra ele e ele agiu como se nada tivesse acontecido, só falou, que pena. E a única coisa que ele teve capacidade de me falar era pra eu pôr um sutiã, porque se eu não colocasse um sutiã, eu ia ficar com o peito caído. Eu tava sem sutiã, né? Tava com uma blusinha assim de alcinha. E ele falou, vai colocar um sutiã, hein? Porque senão teu peito vai ficar caído. Tem várias pacientes que tem filho e o peito fica... Sabe, gente? Enfim. Fica aqui o meu alerta pra vocês. Saibam com quem vocês vão fazer o parto de vocês. Porque a violência obstétrica, ela é real e ela não necessariamente precisa vir com xingamento, com intervenção direta. Ela pode vir num médico que te induza a uma cesariana desnecessária,
né, sendo que você tem capacidade de parir. Pode vir num médico que não presta assistência pós-parto, pode vir num médico que no momento do teu parto tá falando sobre outras coisas, né, que não são ali do teu momento. Enfim, a violência obstétrica, ela é real. Então, às vezes, você ir pro SUS é mais garantido do que você pagar caríssimo num médico, num hospital, pra ter o momento mais importante da sua vida negligenciado e estragado. Hoje em dia eu só não toco mais nesse assunto porque é um assunto que me machuca muito e no final das contas eu tenho meu filho aqui, ele tá bem, então eu sou grata por isso. Mas eu tenho plena consciência de que o meu parto foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, meu parto, principalmente meu pós-parto. E se eu tivesse tido um médico mais humano do meu lado, eu não teria sofrido tanto assim. Então fica um alerta verdadeiro pra vocês.